Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online e hoje nós vamos falar sobre o assunto que eu mais gosto da PNL, sobre o assunto que eu considero que é a minha especialidade, que é o que eu mais estudo, o que eu mais aplico e foi o que fez a maior diferença na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre rapport, né? Você vai entender o que é rapport e como ele pode te ajudar na sua vida. O rapport é uma ferramenta que eu considero que é o nível mais alto que existe na comunicação. O rapport, nós vamos entender o que é a palavra, o que ele significa, mas o rapport é como se você conseguisse se colocar no lugar da outra pessoa e conseguisse ver o mundo através dos olhos dessa pessoa, entendendo como ela estrutura o pensamento, como ela está sentindo e o que é importante para ela. De posse dessa informação, quando você se coloca no lugar dela e consegue ver o mundo com os olhos dela, você consegue entrar nesse canal de comunicação e fazer com que essa pessoa inconscientemente goste de você, fazer com que essa pessoa inconscientemente sinta a vontade perto de você. E depois que isso acontece, você consegue conduzir essa pessoa para a situação que você quer, desde que seja uma situação ganha-ganha. Você vai aprender durante esse módulo sobre rapport técnicas muito poderosas de influência e persuasão. Porém, deixando bem claro, tudo que eu te ensinar aqui, para você influenciar e persuadir técnicas comprovadas, você vai utilizar sempre para uma negociação ganha-ganha. Uma situação em que você ganha e a outra pessoa também tem o ganho. Se você utilizar o que eu vou te ensinar aqui para manipular, para enganar, isso não é rapport, isso é mau caráter, não é certo. E eu creio que você, é uma crença, que você vai colher depois isso que você está plantando. Mas o rapport não. O rapport é sintonia, empatia, conexão. É você conseguir conduzir as pessoas para uma qualidade de vida melhor. Para facilitar o entendimento, vamos ao slide agora então. Vamos lá. Rapport. O rapport é uma palavra que tem origem francesa e a tradução mais parecida que temos para o português é empatia. Vocês vão ver que o rapport é bem mais que empatia, mas a palavra que mais se aproxima para traduzir é empatia. E um filme que, para mim, demonstra, assim, ilustra o que é rapport, é o filme do Spielberg, o ET. Eu tenho, aqui comigo, eu tenho 36 anos, então esse filme aqui fez parte da minha infância, né? Foi algo muito mágico quando eu assisti o filme ET. E o que é o rapport, descrito ali no filme ET? O que é essa empatia, essa conexão nível máximo? Era o ET ficar doente e o menino ficava também. O ET ficava com medo e o menino sentia também. Por quê? Porque eles estavam em rapport, eles estavam numa sintonia profunda. E, voltando ao slide, essa imagem aqui é muito legal. E ela, para mim, é o que define rapport. Não necessariamente tem que haver o toque, essa conexão física. Mas aqui demonstra como se essa fagulha fosse o rapport. É aquela conexão que nos une, que nos faz realmente ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Aqui tem uma frase do Carl Rogers e outra da Patrícia Pinheiro, eu não conheço nenhum dos dois, mas olha essa frase aqui do Carl Rogers. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. De novo aqui comigo. Como que eu vinha vivendo minha vida antes de conhecer a PNL e antes de conhecer o rapport? Minha opinião é que importava. Se eu faço uma coisa dessa maneira e outra pessoa faz de outra maneira, ele está fazendo errado. Era a minha percepção. Por quê? Porque o meu jeito é o jeito de fazer. Eu já cheguei ao ponto de discutir com um amigo meu por causa de carne de churrasco. E a gente conversando e eu falando, cara, pra mim a melhor carne que tem é picanha. Pô, não tem carne melhor pro churrasco. Ele falou, não, pra mim é a fraldinha. Eu falei, cara, você é maluco? É claro que não é. Claro que não é. Claro que a picanha é melhor. Eu queria convencê-lo do que o gosto dele não importa. Importava o meu ponto de vista. Isso é a ausência total de rapport. É você não conseguir se colocar no lugar do outro e entender que a maneira como ele representa a realidade é diferente da sua. Então o Carl Rogers diz aqui que ser empático é ver um mundo com os olhos do outro e não ver o seu próprio mundo refletido nos olhos dele. E era isso que eu fazia. Eu via o meu mundo, o meu jeito, a minha maneira refletida nos olhos da outra pessoa e não conseguia respeitar a opinião da outra pessoa. E aqui tem uma frase da Patrícia Pinheiro, voltando ao slide, que ela diz o seguinte, é genial. Amadurece aquele que espera a sua vez de falar, que genuinamente se coloca no lugar do outro, que não tem medo de aprender, mudar de opinião, voltar atrás. Olha que genial da Patrícia. O que ela está dizendo?
que amadurece é aquele que espera a sua vez de falar, ou seja, ele está prestando atenção na outra pessoa, que é a base do rapport, prestar atenção no que a outra pessoa está falando, que se coloca no lugar do outro, que não tem medo de aprender. Por quê? Quando você sai da sua posição, né, e se coloca no lugar de outra pessoa, você começa a entender como aquela pessoa percebe o mundo, como aquela pessoa vive, e você começa a ter aprendizados. Por quê? Porque aqui no seu lugar você não sabia, mas quando você se coloca no lugar dela, você percebe que existe uma maneira diferente de ver as coisas, beleza? Essa é a magia, essa é a mágica realmente do rapport, é você se conectar a um tal ponto com outra pessoa que ela se sinta confortável para ir numa jornada com você. Vamos aqui ao próximo slide. Eu li um livro chamado A Estrutura do Pensamento. Isso que é essa analogia que eu vou colocar aqui não é minha, é do Eduardo Ferraz. Ela está dentro de um livro genial que é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O que o Eduardo Ferraz fala aqui nesse livro? Nós temos aqui o nosso pensamento na nossa mente, né? O nosso pensamento consciente, que é o nosso sistema analítico, e nós temos o nosso pensamento inconsciente, que é o nosso sistema automático. Ou seja, nosso consciente e nosso inconsciente. Olha a analogia genial que Eduardo Ferraz faz. Ele diz que o nosso pensamento consciente, que nós vamos entender no próximo slide o que ele é, ele diz que o nosso pensamento consciente, o nosso sistema analítico, é como um jockey. Que o jockey hoje, de acordo com as regras, ele pode medir no máximo 1,65 m e ter entre 50 e 55 kg. Imagina uma pessoa de 1,65 m com 50 kg. É um jockey. É o nosso pensamento consciente. E o nosso pensamento inconsciente é como um elefante africano, que pode ter 4 metros de altura e pesar 6 toneladas. Agora aqui comigo, você imagina um jockey de 1,5 m com 60 kg em cima de um elefante africano com 6 toneladas e 4 metros de altura, com uma rédea na mão amarrada ali no focinho do elefante. Eu nem sei se o elefante tem focinho, na tromba ou algum lugar que seja. Você acha, racionalmente, que o jockey consegue domar o elefante? Não consegue. Ele pode dar alguns comandos e o elefante vai atender ou não. O que acontece com o nosso pensamento consciente é assim. Nós temos a falsa sensação de que nós somos dominados, guiados, que nós estamos no controle através do pensamento consciente. Mas, na verdade, mais de 90% das decisões que tomamos são de fundo inconsciente. E você usa o consciente, o racional, para justificar aquela decisão que você tomou. Jockey, 50 quilos, elefante africano, 6 toneladas. Qual é mais forte? Elefante africano. Se você fosse fazer rapport, você faria com o jockey ou com o elefante? Provavelmente com o elefante. E é aqui que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a fazer rapport no nível inconsciente. Ou seja, a outra pessoa com quem você está conversando, ela não vai perceber, ela não vai ter consciência que você está fazendo rapport de propósito com ela. Ela não vai perceber que você, de certa forma, está acessando o inconsciente dela, fazendo com que ela se sinta segura para conversar com você. E daí você consiga conduzi-la para uma outra situação. Olha o poder do rapport. E é tudo muito simples. Tudo muito simples. Vamos agora, então, aprofundar aí o que é o pensamento consciente e o que é o nosso pensamento inconsciente. Vamos ao slide. De acordo com Eduardo Ferraz ainda, o nosso sistema analítico, comparado ao iceberg, essa é a analogia mais comum, todos os livros que eu vejo através de iceberg. Eu nunca tinha visto outra tão boa como aquela do jockey e do elefante, mas vamos aqui. O Eduardo Ferraz diz o seguinte, esse aqui é o nosso pensamento completo, tanto consciente quanto inconsciente. O nosso pensamento consciente, o nosso sistema analítico é a pontinha do iceberg. Ele é muito recente na evolução humana. Quando nós falamos da evolução do cérebro humano, a primeira camada do nosso cérebro, o nosso cérebro vem sendo dissolvido de dentro para fora. Então a primeira camada aqui é o nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro irracional, que ele cuida das defesas do corpo. Aqui é mais neurociência, não vou aprofundar muito. Depois foi desenvolvido o nosso sistema emocional, ou sistema límbico. E por último, o neocórtex. O sistema racional do nosso sistema analítico, o pensamento consciente, ele é muito recente na evolução humana. Ele foi a última parte do cérebro aqui que foi desenvolvida. E ele necessita nós precisamos de muito esforço para fazer algo de forma consciente.
Por exemplo, o nosso cérebro, o nosso pensamento consciente, ele exige esforço. Por quê? A gente só faz uma coisa de cada vez e se cansa logo. Por exemplo, se você estiver fazendo a contagem de estoque de uma loja, você tem que fazer uma coisa de cada vez, você tem que estar extremamente focado contando as mercadorias. Se você começar a fazer outra coisa, você se perde. Isso é cansativo. Por quê? Porque te força a colocar a tua energia consciente toda ali. E você só consegue fazer alguma coisa ao mesmo tempo, uma por vez. Por exemplo, contar dinheiro. Uma amiga minha trabalha no Banco Bradesco e ela recebeu uma quantidade de um supermercado de moedas incríveis. Ela falou, Gustavo, eu fiquei 3 dias contando moeda. Era uma coisa extremamente cansativa. Eu falei, sentada, numa cadeira confortável, no ar-condicionado, contar a moeda é cansativo? Ela falou, Gustavo, extremamente. Por quê? Porque ela está trabalhando com o sistema analítico. Ela tem que ficar parada, concentrada, somente contando moeda. E se alguém entra, fala alguma coisa, o telefone toca, ela se perde e tem que voltar e refazer. Então esse é o nosso sistema analítico. Ele cansa rápido, a gente só faz uma coisa de cada vez, ele é lento. Por quê? Porque ele é racional, ele exige a nossa presença. E a gente acaba vagando, devagando e perde ali o controle da situação. O nosso inconsciente acaba assumindo. Já aconteceu de você estar prestando atenção, estudando, lendo, de repente para uma prova, e você está ali, é só o seu pensamento analítico que está funcionando. E aí daqui a pouco você está pensando nas férias, o que vai fazer, se está na praia. O que aconteceu? O elefante tomou o controle. O jockey perdeu o controle, quer dizer, o nosso inconsciente é muito poderoso. Vamos voltar ao slide. Falamos aqui então de algumas características do sistema analítico, no nosso sistema consciente, no nosso responsável pelo pensamento consciente, racional. Agora vamos falar do elefante, do nosso sistema automático, que, comparando ainda com a mesma imagem do iceberg, aqui em cima era o sistema analítico e aqui é o nosso sistema automático. Ou seja, o nosso sistema automático a gente não precisa pensar, ele é irracional, ele é instintivo, ele é muito antigo e intuitivo. Ao contrário do sistema analítico, que era aqui no neocórtex, o nosso sistema automático, o pensamento irracional, está aqui, na base, lá na origem do nosso cérebro reptiliano. Então ele faz muita coisa ao mesmo tempo, ele não requer esforço, ele é rápido e ele nunca se cansa. Aqui comigo, você está me assistindo agora, seu cabelo está crescendo, a digestão está sendo feita, você está respirando, está piscando, uma série de coisas estão acontecendo no seu corpo sem que você perceba. Por quê? Porque quem está no comando é o elefante, é o seu pensamento inconsciente, a sua estrutura de pensamento do sistema automático. E na maior parte do seu dia, você toma decisões e age de acordo com ele. São maneiras, processos que já estão instaurados lá e você age de forma inconsciente. Talvez você já tenha conversado com alguém que você nunca viu. Você foi apresentado com aquela pessoa e você ficou com aquela sensação assim: ela não me fez nada, mas eu não gostei dela. Isso é o seu inconsciente que está em ação. Ou talvez você tenha conversado com uma outra pessoa que você nunca conheceu, também nunca tinha visto, e ficou com aquela sensação: nossa, ele é muito gente boa, parece que eu já conheço ele há muitos anos. É um julgamento inconsciente. Você não consegue controlar, ele está acontecendo por trás. De posse dessa informação, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o rapport, nós vamos trabalhar a conexão, nós vamos trabalhar essa empatia no nível inconsciente. Ou seja, a outra pessoa ela não vai ter consciência, ela não vai saber que você está fazendo rapport, mas ela vai ficar com a sensação de que gosta de você, que você é uma pessoa de confiança e que realmente ela vai te seguir. Beleza? Faz sentido para você? Entenderam como funciona a nossa estrutura do pensamento consciente e inconsciente e o porquê que o rapport é feito no nível inconsciente? Então, esse é só o começo. Fique comigo nas próximas aulas que nós vamos falar isso com muito mais detalhes. Beleza? Espero na próxima aula. Vamos que vamos. A PNL é show!